Olá, alunos do Clube Garra Concurseira, tudo bom? Eu sou o professor Celso Costa, seu professor de matemática. E nessa aula a gente vai falar sobre MDC, que é o máximo divisor comum. Nas aulas anteriores a gente já viu o MMC, a gente descobriu como encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais valores. O MDC ele seria o máximo divisor comum. Como que a gente encontra esse valor? Bom, existem vários métodos de encontrar o MDC. Hoje eu vou ensinar para você a maneira mais fácil de se encontrar. Como o próprio nome já diz, o método prático é a maneira mais prática, mais simples, mais rápida de se encontrar. A gente vai fatorar todos os valores pelos números primos e descobrir quais números primos ele é divisível tanto por um número quanto por outro. Esse valor a gente vai utilizar. Legal? Bom, para entender melhor, nada do que desenhar, certo? Então vamos fazer dos seguintes números: 24 e 60. Igual o MMC, eu vou colocar um do lado do outro e vou traçar uma linha aqui, verticalmente. Tá? E vou começar do número primo mais baixo que a gente tem. Os números primos, a gente já viu na aula anterior, são aqueles números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. A gente vai utilizar o menor, com exceção do 1, porque se a gente dividir por 1, vai continuar o mesmo número, e a gente quer diminuir esse número. Então a gente começa pelo 2. Como que a gente sabe que vai utilizar o 2? Existem números pares? Existe, os dois números são pares. Então eles são divisíveis por 2. Vou colocar o 2. 24 é divisível por 2? Sim, 24 por 2 dá 12. 60 é divisível por 2? Sim, 60 por 2 é 30. Olha que legal. Dividiu os 2 por 2. Então os dois números são divisíveis por 2. Então eu vou fazer o seguinte, vou marcar ele aqui com uma bolinha. Tá legal? Beleza. Essa linha de baixo agora, a gente consegue dividir por 2? São divisíveis por 2 esses números? Sim, os dois são, né? O 12, se a gente dividir por 2, vai dar 6. O 30 dá para dividir por 2, vai dar 15. Então, a gente dividiu o 12 e o 30 por 2. Então, também a gente vai circular. Por quê? Porque ele é um número comum, é um divisor comum. Agora, nessa linha de baixo, 6 e 15. Existe número aqui que a gente consegue dividir por 2? Sim, o 6. O 6 é par ainda. Então, o 6 a gente consegue dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 15 já não dá mais. 15 não é par, então ele não divide por 2. Então eu vou copiar ele aqui. Legal. Acabaram os números divisíveis por 2. O 3 não dá para dividir por 2, o 15 também não dá. Então eu vou para o próximo número primo. Um próximo número primo seria o 3. Para vocês resolverem tanto o MMC quanto o MDC do método prático, é muito interessante que vocês tenham a noção de como são os números, de quais são os números primos. A gente utiliza para descobrir MMC e MDC do 1 até o 9 só. Tá? Raramente passa disso, mas do 1 até o 9 a gente consegue achar qualquer valor de MMC e MDC. Então vamos lá, o próximo número primo seria o 3. O 3 ele é divisível por 3, tá? Então 3 dividido por 3 dá 1. O 15 também é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Legal. Os dois foram divididos por 3. Então, eu vou circular esse 3 aqui. Ó. Por quê? Porque o 3 ele é um divisor comum dos dois elementos. Não tem mais nenhum número que dá para dividir por 3. Então, eu passo para o próximo número primo, que seria o 5. Então, 1 não dá para dividir, porque ele já acabou, já chegou no final dele. O 5 ainda consigo dividir. 5 dividido por 5 dá 1. Então, chegou um aqui, chegou um aqui, então acabou o nosso cálculo.
o que a gente vai utilizar para descobrir o máximo divisor comum? Esses números que são divisíveis pelos dois elementos, pelos dois membros da nossa equação. Esse 2 aqui que eu circulei, esse 2 que eu circulei e esse 3 que eu circulei. O que a gente vai fazer? Vai pegar o 2, multiplicar por esse 2, 4. Vou pegar esse 4 agora e multiplicar pelo 3, 12. Ou seja, o meu MDC é igual a 12. Então, o máximo divisor comum entre 24 e 60 é 12. Por quê? Porque 12 é divisível, o 24 é divisível por 12 e 60 é divisível por 12. Não tem nenhum número maior que 12 que é possível dividir 24, que é possível ser divisível por 24 e por 60. Tá? Então o MDC do método prático é dessa forma que a gente encontra. Tá? A gente vai dividindo pelos números primos, do menor para o maior, e circula, ou grifa, ou coloca um pontinho, da maneira que você se sentir à vontade para não se perder. Quando o número é divisível pelos dois membros, você marca ele. O de baixo é divisível pelos dois membros? Marca ele. Se é divisível por um membro só, não marca, deixa ele para lá. Depois você vai multiplicar os números que são divisíveis pelos dois membros e vai encontrar o valor final. Nesse caso aqui, 2, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá legal? Vamos fazer aqui uma equação com 3 números. Um MDC com 3 números. 3 números grandes. 40, 60 e 70. Vamos ver qual que é o MDC desses números, ou seja, o máximo divisor comum. Vamos começar pelo número primo mais baixo, o 2. É o número primo mais baixo, com exceção do 1, né? Então vamos colocar aqui o 2. São números pares. Todos eles são divisíveis por 2. 40 dividido por 2, 20. 30 dividido por 2, 60 dividido por 2, dá 30. E 70 dividido por 2 dá 35. Maravilha, dividiu todos eles, os 3 membros. Vamos circular esses 2 aqui. Legal. Tem números embaixo que são divisíveis por 2 ainda? Tem, então vamos utilizar o 2 ainda. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. 35 dividido por 2 não dá. Então, eu vou copiar ele aqui. Legal. Na de baixo, ainda tem algum elemento que é divisível por 2? Tem o 10 ali, ó. O 10 é par ainda, então vamos colocar o 2. Lembrando, na segunda linha, a gente dividiu o 20 e o 30, mas o 35 não. Se a gente não conseguiu dividir todos os elementos, então eu não circulo ele. Ele não me é interessante. Tá? O de baixo, a gente vai fazer o seguinte. 10 é divisível por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 dá... Não dá, né? Então é 15. E 35? 35 dividido por 2 dá... Não dá também. Vai continuar sendo 35. Maravilha. Professor, estou começando a entender. Legal. O próximo número primo seria o 3. Então vamos lá. 3. Tem número divisível por 3 aí? Tem. Olha só. 5 é divisível por 3? Não. Então vai continuar sendo 5. O 15 é divisível por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. E 35 dividido por 3? Não, não dá. Então ele vai continuar sendo 35. Tem mais algum número que a gente pode dividir por 3? Não, o 5 não dá, o 5 não dá, o 35 não dá. Então a gente pula para o próximo número primo. O próximo número primo é o 5. 5 é dividido por 5 dá 1. Então ele é divisível. 5 por 5 dá 1.
35 por 5 dá 7. Opa! Ó, professor, a gente conseguiu dividir todos eles, né? Conseguiu dividir o 5, conseguiu dividir o 5, conseguiu dividir o 35. Então eu vou circular esse 5 aqui. Vamos para o próximo número primo, já que não tem mais nenhum número que a gente consegue dividir por 5. O próximo número primo é o 7. Então, 1 já acabou, vou descer ele aqui. O 1 já acabou, vou descer aqui. 7 dividido por 7 dá 1. Chegou no 1, chegou no 1, chegou no 1. Então, o nosso cálculo acaba por aqui. O que a gente vai fazer? Pegar apenas os números que são divisores de todos os elementos. O 2, que eu circulei, e o 5 que eu circulei. 2 vezes 5 é 10. Portanto, o MDC entre 40, 60 e 70 é 10. O máximo divisor comum é o 10. Não tem nenhum número maior que 10 que é divisível por 40, 60 e 70 ao mesmo tempo. Tá legal? Bom, pessoal, MDC é basicamente isso. É bem simples, é uma aula bem rápida, bem tranquila, bem fácil de você resolver. O MDC é um cálculo bem fácil, bem prático. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.